Deus eterno, poderoso Tu és, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhora. Pai, lida pela Tua igreja, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para participar da Tua ceia. Senhor, Pai, seja conosco, Pai querido, naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E que, Pai querido, seja o Senhor, não eu, Pai, mas o Senhor falando com a Tua igreja. No nome do Teu Filho, nós te pedimos, Pai, diminua-nos, Pai, e o Senhor cresça para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar. Nossos irmãos, obrigado por ajudar nessa leitura importante, a qual estamos hoje aqui, debruçados na palavra do Senhor. Irmãos, hoje tem tudo condizendo com aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, né? Que é celebrar a ceia do Senhor, participar do corpo de Cristo, né? A qual foi o mandamento, a qual o Senhor nos deu, né? Fazer em memória de mim, né? Beber em memória de mim, comer em memória de mim. O Senhor nos ordena através a sua igreja, que a sua igreja em tempos periódicos realize então essa importante celebração que é participar então da ceia do Senhor. Mas nós estamos diante de um texto, queridos irmãos, a qual nós acabamos de ler, o capítulo 28, um pouquinho do 27, e que demonstra e mostra, irmãos, e falam a respeito daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Jesus morreu, né, ali pela mão dos judeus e os romanos também, que eram então ali, que estavam no poder naquela época, e ressuscitou, né, irmãos, também ao terceiro dia, por isso nós estamos aqui hoje. Mas, queridos irmãos, hoje é importante nós estarmos todos reunidos, porque o Senhor se agrada, o Senhor é aquele que quer e deseja que nós estejamos todos juntos reunidos para cultuarmos. Mas hoje se torna algo importantíssimo, porque se trata dessa primeira ceia, aonde, irmãos, celebraremos ela. Mas a celebração, ela vem junto com algo que devemos fazer. Algo importante que nós também precisamos fazer, que desde o início da oração nós temos feito, que é o que, irmãos? A reflexão que devemos fazer das nossas vidas internamente. Eu e Deus, você e Deus, né? Devemos fazer essa reflexão para que então, irmãos, vejamos algo errado das nossas vidas e possamos então retirar, e que o Espírito Santo, cada um de vocês e a mim também me fale se há algo errado conosco, se há um caminho tortuoso a qual nós ainda estamos tropeçando e nós não temos visto. Mas hoje, irmãos, vamos então ver essa palavra. Essa palavra ela é importante, mas eu não queria me ater à ressurreição e à crucificação, porque nós sabemos, né, irmãos, do que aconteceu e que Jesus fez por todos nós. E nós vamos celebrar como estamos fazendo, adorando, orando, pedindo ao Senhor misericórdia sobre nossas vidas, nos arrependemos dos nossos pecados. Mas eu queria me ater, irmãos, nesses dois capítulos, os dois últimos capítulos de Mateus, assim como também os outros evangelhos que tratam da ressurreição e morte do Senhor. Mas há algo muito importante que nos chama a atenção nessa manhã, e eu queria compartilhar com vocês, e estaremos então meditando e refletindo, e ajudará muito na nossa reflexão que faremos aqui. Perceba que os judeus, irmãos, foram aqueles que conspiraram contra o nosso Jesus Cristo, né? Nós vemos desde o início do ministério de Jesus, os judeus conspirando, principalmente aqueles que estavam na liderança, né? Os sacerdotes, os príncipes, os escribas, né, irmãos? Os saduceus, os fariseus. Todos eles conspiravam contra o Senhor Jesus. Desde o início do seu ministério, eles não deixavam Jesus quieto, eles não deixavam Jesus um instante sequer, sem ser afrontado, sem ser ali perseguido. Então, eles eram pessoas ali, irmãos, que, embora fossem os principais, aqueles que orientavam o povo através da palavra, né? Aqueles que iriam nas casas das viúvas, então, realizar as orações, aqueles que tinham a lei e a palavra, então fazia as edições, os escribas, escrevia, né? Veja então, irmãos, são esses então agora que estão perseguindo Jesus. O ministério inteiro de Jesus, eles perseguiam Jesus. Por quê? Por inveja, porque não queriam então entender que Jesus era o Filho de Deus. Porque, irmãos, Jesus deu provas incontestáveis de que ele era realmente o Filho de Deus, de que ele era Jesus, o Messias, que tanto eles esperavam também. Mas percebam que esses dois capítulos que falam um pouquinho da conspiração que eles fizeram com o nosso Jesus Cristo. Mas eles estavam, irmãos, em lugares estratégicos, ou participavam sempre do ensino para o povo.
Perceba que os fariseus, o termo fariseu significa separado. Então eles eram separados, eles tinham como isso dentro deles, que eram separados para ensinar o povo. Os escribas, como disse, faziam então a palavra, né, escreviam a lei, né, de Moisés. Então os saduceus, irmãos, são aqueles que tinham o poder do templo. Tinham o poder do templo porque eles escolhiam todos os sumos sacerdotes. Então, eles iam ali na linha sucessória sacerdotal, eram aqueles que determinavam quem ia ser, eles tinham maioria no Sinédrio. Quem se lembra do Sinédrio? Eram 70 ali membros, e que eram compostos, é claro, por saduceus, fariseus. E todos os grupos, irmãos, que estavam naquela época, tinham proeminência, tinham, então, uma referência de serem os servos de Deus, os judeus tementes a Deus. Eles diziam entender da palavra, eles diziam que eram os melhores dos que os outros, eles diziam ser pessoas boas, diziam que só os outros tinham pecado, mas eles não tinham. Mas eles estavam ali, diziam que eram bons na oração, e pregavam e falavam, e Jesus se referia muito a eles, é claro, de uma forma diferente. Então, irmãos, eles diziam ser filhos de Deus, diziam ser os melhores, diziam ter condições, então, para ensinar, para falar, para exortar e até mesmo, então, ali punir as pessoas que não andassem na lei. Perceba, queridos irmãos, mas ao mesmo tempo parece contraditório, porque eles se diz tementem a Deus, eles dizem que são de Deus, mas ao mesmo tempo, queridos irmãos, há uma dualidade. Não sei se você consegue perceber nos evangelhos, porque há uma dualidade, porque são os mesmos, se você for ler a fundo os evangelhos, que perseguem a Jesus. Então, como é isso? Então, eu temo a Deus, eu sou servo de Deus, eu ensino o povo, eu estou em uma situação melhor do que os outros, mas agora eu estou perseguindo o Filho de Deus, eu estou, então, ajudando a crucificar o Filho de Deus, eu estou aqui matando o Filho de Deus. Perceba que há uma contradição aí. O que acontece, irmãos, nesses capítulos? E agora aqui a gente acabou de ler a conspiração que existiu. Não somente na morte, mas desde o começo do ministério. Mas aqui há uma principal, que foi o que, irmãos? Conspirarem, tramarem contra Jesus. Perceba que no julgamento de Jesus o que aconteceu? Eles forjam testemunhas. Eles forjam testemunhas falsas para então dizerem coisas que Jesus não tinha feito. Eles, ao contrário de serem, então, aqueles que não temos nada contra ele, mas não, eles vão ali por inveja, por não quererem, então, que o Filho de Deus seja, de fato, ali, dizer que ele, de fato, é o Messias. Eles não querem isso. Então, eles vão perseguir, eles vão, então, matar a Jesus Cristo. Perceba que até mesmo, queridos irmãos, eles, então, conspiram após a morte de Jesus. E agora, perceba que quando Jesus está num túmulo, já morto, e claro que para a humanidade sem condições de fazer nada, a pedra está ali rolada naquela tumba. E ainda assim, eles pedem a Pilatos o quê? Uma guarda romana, então. Eles tinham condições, é claro, queridos, de fazer a própria guarda. Quem que vai cuidar de um corpo, de alguém morto? Que para eles estavam mortos. Então, queridos irmãos, percebam, então eles vão até Pilatos, pedem uma guarda. Olha, lembre daquele, ainda chama Jesus de enganador, embusteiro. Né? Lembra daquele que ele dizia que ao terceiro dia ia ressuscitar. Então, eles vão a Pilatos, pedem uma guarda. E ali Pilatos está, vão então, vocês têm a guarda. Vão até o sepulcro, então está guardado já. Mas a preocupação deles, irmãos, era com que era outra, de fato, porque quem é que vai designar uma guarda ainda romana? Soldados totalmente profissionais e que já enfrentaram batalhas e mais batalhas, né? Ainda mais uma guarda romana que eram preparados e capacitados. Eles mesmos poderiam vigiar, ou se não a guarda do templo que existia também, existia a guarda do templo, ou até mesmo eles. Então, queridos, perceba que é uma preocupação de fato, que no fundo acontecesse o que eles mais temiam. O que é, irmãos? De que Jesus, de fato, ressuscitasse dos mortos. No fundo, eles tinham um receio, porque, irmãos, não há como apagar o que Jesus fez. Não há como apagar tão facilmente os feitos de Jesus. O que Jesus fez nos seus milagres, nos sinais que ele fazia, curando as pessoas, ressuscitando mortos, não há como apagar isso. E o povo estava ciente, porque multidões seguiam Jesus, então não havia como. Então, no fundo, poxa, será mesmo algum? Eles pensavam no fundo do seu coração, será que isso vai acontecer? Vamos evitar ao máximo. Então, coloca-se a guarda. E se de fato isso acontecer, os soldados romanos, que são preparados para executar,
eles estariam preparados, então, para cumprir, né, irmãos, fazer, então, o seu trabalho ali. Mas, irmãos, não é isso que eu quero essa manhã. O Senhor Jesus, ele nos coloca outra situação. Por quê, irmãos? Eu queria ir a fundo nessa condição da existência dessa dualidade dos judeus. Ora, tementes a Deus, ora, servos do Senhor, fazendo todo o povo, né, ali assinando o povo, orando na casa das viúvas, orando na sinagoga, no templo, tendo uma boa oratória, uma boa oração, mas em contrapartida por trás, eles estão conspirando contra o Filho de Deus, contra Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui porque exatamente nós fomos mudados pelo poder do Senhor Jesus através da sua morte. Mas, irmãos, perceba que o que eles fizeram com Jesus. Eles tinham uma oportunidade de, mesmo quando designam esse destacamento de soldados romanos, quando os romanos vêm com aquela notícia do que aconteceu, o que eles poderiam fazer. Realmente, olha o que fizemos. Matamos o Messias, matamos o Filho de Deus. Existia ainda uma graça do Senhor que poderiam então se arrepender, mas não. Eles fazem pior, né, irmãos? Eles então dão grandes somas de dinheiro àqueles soldados. Então, aqueles soldados, para mentirem a respeito do fato ocorrido, irmãos. Perceba, irmãos, que eles continuam conspirando, continuam subornando, assim como subornou Judas com 30 moedas de prata. Então, queridos irmãos, o que é hoje para nós, o que o Senhor quer nessa manhã, irmãos? O que o Senhor Jesus quer dizer? Existia uma dualidade na vida dos judeus, dos principais judeus da época. Ora, frente ao povo, na sinagoga, eles eram uma coisa, e por trás eles eram uma outra coisa. Se mostravam uma outra coisa. Então eles vão conspirar. Tanto é que na prisão de Jesus, se você ler os evangelhos, você vai ver que eles queriam prender Jesus, mas eles falam, não durante a festa, para que não haja alvoroço no povo, o povo fique alvoroçado e não entenda o que a gente vai fazer. Então eles fazem tudo escondido. As coisas ruins, as coisas ilícitas, irmãos, eles estão fazendo escondido. Mas diante do povo, na frente das pessoas, eles são os melhores. Eles são os tementes a Deus, os separados, os filhos de Deus. Eles são só os bons. Usavam-se roupas diferentes, irmãos, dos demais. Andavam com versículos nas suas barbas, ali, para daqui a pouco, e gravavam aqueles versículos para poder recitar perante o povo. A gente sabe que Jesus descreveu os fariseus, os saduceus também, irmãos. Perceba, irmãos, o que com sério é isso que eles estão fazendo, o que eles faziam. E Jesus, irmãos, vai comparar eles com o quê, irmãos? Com sepulcros caiados. Jesus compara, então, toda essa liderança da época como sepulcros caiados. O que significa? Por dentro, por fora bonito, mas por dentro apodrecidos, né? Então perceba como Jesus vai tratar com eles, irmãos. Mas Jesus compara eles aos sepulcros caiados, então, irmãos. E o 23, o versículo 28, que diz também que o que Jesus diz sobre eles, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Então, Jesus falando sobre eles. O 23 e o versículo 28 de Mateus. Vocês, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja, irmãos, Jesus, porque Jesus era Deus, ele sabia como eles se comportavam, irmãos, perante o povo. E aí, irmãos, hoje, para nós irmos para a Santa Ceia do Senhor aqui, é um momento de celebração da morte e ressurreição de Jesus, mas também, queridos, é um momento de refletirmos, como disse no começo, refletirmos se estamos sendo realmente coerentes com aquilo que nós temos sendo ensinados na palavra, com aquilo que o Senhor Jesus disse através da sua palavra, queridos irmãos. Hoje, nós sabemos que nós vamos celebrar como estamos celebrando, mas é um momento de refletirmos, reflexão que devemos fazer conosco mesmo. Por quê, irmãos? A maior acusação que existe hoje contra a igreja nesse século é qual? É que os crentes e os cristãos são hipócritas. Se você perceber, a maior acusação que existe contra nós é que nós somos hipócritas. É que nós somos algo que nós não vivemos. E eu sei que o mundo, irmãos, não tem moral para falar de nós, porque o mundo, né, está em trevas. Mas será que, então, irmãos, não existe uma pontinha de verdade nisso daí? Será que não existe algo de verdade, irmãos, nisso que eles estão dizendo? Porque nós olhamos para a Bíblia e vemos que existiu. E será que hoje, irmãos, como estamos? Nós reconhecemos, sim, que temos falha. A igreja, com um contexto geral, tem falhas, muitas. E existe, sim, irmãos, uma necessidade de refletirmos, sim,
a maneira que temos se comportado, irmãos, perante o mundo. Existia uma dualidade ali na época de Jesus com os fariseus, saduceus, com todos aqueles que estavam à frente e exerciam seus ministérios diretamente nas coisas de Deus. Assim como eu e você estamos na igreja, assim como eu e você saímos da nossa casa, vimos até aqui todos os domingos, participamos dos cultos, oramos a Deus. E, irmão, se a nossa conduta não ser igual lá fora, isso Deus não se agrada. Isso Jesus não gosta, isso Jesus se entristece. E hoje o Senhor nos coloca, irmãos, através do Espírito Santo, essa questão. A celebração é importante, mas mais importante ainda é refletirmos o que nós temos vivido. Refletimos qual é o nosso papel, o que esse nosso papel tem sido feito perante o mundo, será? Eu sei que, irmãos, nós não devemos ter uma vida dentro da igreja e outra lá fora. Eu sei que você sabe disso, mas às vezes a gente se escapa, muitas vezes a gente dá uma deslizada e aí as pessoas veem, irmãos, o peso sobre nós ele é muito maior do que aqueles que estão lá fora. Porque, irmãos, nós nos expomos. E ao nos expormos e dizermos quem somos e quem servimos, de quem somos filhos e o que nós defendemos e o que nós prezamos como princípios, as pessoas vão voltar os olhos para nós. Mas não no sentido de referência, no sentido de quando nós tropeçarmos, eles vir com as suas palavras e vir nos afrontar e dizer, olha só, está dizendo o que é, mas não está vivendo aquilo que ele está falando, que é a palavra e que fala todos os domingos na igreja. Então, irmãos, há uma necessidade de olharmos e refletirmos nessa questão. Hoje é uma oportunidade, é a primeira do ano. Essa primeira do ano vai balizar as demais. E se eu e você fazermos vista grossas para isso, nós temos duas opções. Ou esquecer, dizer, não, vamos participar de mais uma ceia e daqui a pouco vamos estar em outra, e outra, consequentemente. Mas nós podemos também, irmãos, refletirmos de fato. Refletirmos de fato se realmente, de fato, nós temos sido coerentes com a palavra. Se realmente, de fato, nós temos sido a mesma pessoa aqui na igreja e também lá fora. Se nós temos, de fato, sido o mesmo que ama, que abraça os nossos irmãos aqui e lá fora, a gente, quando entra na nossa casa, na nossa família, nós também nos comportamos com amor para com os nossos. Porque eles não conhecem a Deus ainda. Né? E nós temos que ter paciência com eles e tratá-los com amor também. Então, irmãos, vamos refletir nessa manhã. E se há isso, irmãos, dentro dos nossos corações, o Senhor, ele é capaz de extirpar com é claro, o nosso querer. Com a nossa chancela, nós podemos retirar isso de nós. E como essa é a primeira do ano, dizer, Deus, eu sei que eu não tenho sido coerente com a tua palavra. Eu sei que eu tenho sido diferente do que eu sou aqui na igreja. E eu quero mudar. Essa é a oportunidade nessa manhã, queridos, que nós temos. Nós não temos mais, irmãos, tempo para brincar. Nós não temos mais tempo para viver de forma contrária à palavra. Já não tem mais tempo. Nós precisamos avançar. E esse começo do ano, essa primeira ceia do ano, ela é fundamental para a gente poder se balizar e dizer, esse é o momento de eu me alinhar, esse é o momento de eu voltar aos princípios da palavra, voltar àquilo que o Senhor Jesus me ensinou. E, irmãos, essa é a oportunidade que temos. Nós temos que ter vigilância, irmãos, com essa questão. Não existe dualidade cristã. Só existe um só que precisa prevalecer. Que é, irmãos, o momento no qual nós fomos transformados, regenerados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. É esse que precisa permanecer. O outro, a dualidade não existe, porque nós morremos. Lembra? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. E eu quero com você nessa manhã, nós vamos celebrar a ceia, nossa irmã, não sei quem vai hoje, é a irmã Elinéia, vai estar nos ajudando aqui. Mas vamos, irmãos, ficar de pé nessa hora. Eu quero com você, irmãos, refletir agora e orar ao Senhor. Não pode haver dualidade cristã. Tem que prevalecer a nova criatura. Tem que prevalecer a mudança. E as pessoas precisam ver nós, essa mudança. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com o vizinho, no trânsito. Nós devemos ser os mesmos. Que se porta com amor aqui dentro da igreja para com o nosso irmão.
Nós precisamos ter o nosso sorriso estampado também, mesmo que muitas vezes sejamos afrontados. É difícil, eu sei, mas é o que o Senhor requer, irmãos. Eu disse que a cobrança sobre nós ela é bem mais pesada, porque nós nos expomos, nós dizemos quem somos, e nós devemos sim dizer quem somos. Somos cristãos, vivemos os valores de Cristo. Mas ao mesmo tempo que dizemos isso, precisamos então fazer jus a isso e viver de fato o que é ser cristão. E hoje, irmãos, a reflexão é essa, é isso que nós devemos fazer. A palavra, ela confronta a gente, é isso que tem que ser feito. Não há, irmãos, o que estão enganar, a palavra nos confronta, e é isso, confronta todo momento. E a gente precisa se deparar com nós mesmos e ver se há realmente condizência com aquilo que está na palavra do Senhor. Eu quero hoje com você orar. E se você acha que não existe nada, né, a mudar e tem sido realmente fato coerente, tem sido realmente fato também, mas se você reconhece que está com dívida com o Senhor, se você hoje está aqui e reconhece, não, Senhor, eu não tenho sido coerente com a tua palavra, eu não tenho sido coerente com os princípios que um dia o Senhor me ensinou através da tua palavra. Eis-me aqui, Senhor Deus, eu preciso do Senhor nessa hora, eu preciso de mudança. Me ajude, meu Pai, a mudar. Me ajude, Senhor Deus, a ser igual à tua palavra, a ser a mesma pessoa dentro da igreja, a ser a mesma pessoa lá fora, porque, Senhor Deus, ó Pai, o nosso bom testemunho, ele conta muito para que as pessoas sejam resgatadas do inferno, irmãos. É isso, queridos. Eu sei que muitas vezes as pessoas utilizam certas coisas como desculpa para não virem ao Senhor e ser salvos. Eu sei que o mundo ele utiliza isso, porque eles querem desculpas e mais desculpas. Mas, irmãos, há sim coerência, pelo menos não em sua totalidade. A igreja, eu sei que ela é várias facetas, e muitas vezes ela é taxada como igual, como a mesma coisa. Algumas pessoas erram ali e a gente paga o preço também. Tem isso também. Mas, irmãos, nós não podemos pagar o preço, eu sei, por os erros dos outros. Mas hoje, irmãos, nós somos os representantes aqui, parte de representantes da igreja. E nós, irmãos, devemos cada vez mais estar vigilantes, atentos a todo momento. Amém, meus irmãos? Perceba aqui no versículo 2 do capítulo 12 de Lucas, o Senhor fala algo interessante, que os discípulos do Senhor deveriam ter cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus significa a hipocrisia que eles tinham, justamente de todos esses grupos que estavam na época e lideravam o templo. E ele fala sobre hipocrisia, irmãos, de viver algo e não ser tão coerentes e falar e não viver. Mas hoje, meus irmãos, hoje sabemos como eles eram ingênuos ou não conheciam as Escrituras, porque nós sabemos que nada há encoberto que o Senhor não veja, né? O Senhor vê tudo. Então são duas coisas, irmãos. O Senhor, ele vê todas as coisas que a gente faz e ao mesmo tempo, ele também, nós devemos comportar com bom testemunho. Então nós precisamos tratar, ser coerentes com a palavra lá fora, mas também entender que ainda bem, por mais que nós fazemos as coisas erradas e escondemos os homens, o Senhor vê, não tem como esconder dele. E é isso que o versículo 2 fala, nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então, irmãos, hoje, por mais que eu não saiba o que você faz na sua vida, e nem o irmão que está do seu lado saiba o que você faz, mas existe um Deus que sabe o que a gente faz. Então, hoje é o momento, você com Deus, esse é o momento dessa oração, de você se apresentar a Ele e abrir o seu coração. Ele está te ouvindo, e Ele quer e deseja que nós venhamos, irmãos, olhar para nós mesmos e se houver algo a mudar, mude para a glória dele, amém? Vamos então fazer essa oração nesta hora e que toda a dualidade cristã que exista dentro de nós seja extirpada para dar lugar somente à nova criatura transformada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. No nome de Jesus Cristo, irmãos, vamos orar nesta hora. Deus eterno, poderoso tu és, Pai. Estamos diante, Senhor, Pai, de um dos momentos mais importantes, que é a celebração da ceia. Mas, Pai, através da tua palavra, nós vemos, meu Pai, que o Senhor quer de nós, Pai querido, uma reflexão profunda, meu Pai, daquilo que nós temos sido, Pai querido, e realizado fora daqui, Pai, fora da tua igreja.
Aqui, Pai, é fácil abraçar os meus irmãos, é fácil, meu Pai, dizer temas, Pai querido, polêmicos, é fácil porque estamos, Pai querido, na mesma fé e somos, Pai querido, oriundos da mesma palavra, mas lá no mundo, meu Pai, nós, Pai querido, dizemos que somos teus filhos cristãos, mas muitas vezes, Pai, foge de nós, Senhor, a mesma, Pai querido, a mesma situação, a mesma personalidade que temos na igreja. Portanto, meu Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, para orarmos ao Senhor e pedir, Senhor, tire, Pai querido, toda e qualquer dualidade cristã que exista no nosso meio. Tira, Pai querido, qualquer situação que venha dizer que somos duas pessoas, que somos, Pai querido, duas faces. Não, Pai. Nós queremos permanecer, Pai querido, como única e suficiente aquilo que o Senhor nos deu, que é ser criatura nova, que é ser lavado e remida no teu sangue, ser transformados. Que todos, meu Pai querido, vejam que somos, Pai querido, do Senhor, que trazemos dentro de nós, Pai querido, portamos os princípios da Tua palavra. Deus querido, ser com cada um dos meus irmãos, Pai, ajude-os nessa reflexão, nessa oração, sei que o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve, quer e deseja que nós abramos nosso coração e dizamos, Pai, o que está, Pai querido, de errado, o que tem acontecido conosco, Pai. Nós hoje temos a oportunidade de voltar, meu Pai, querido, aos princípios e ser os mesmos aqui dentro e também lá fora. Pai, no nome do teu filho amado, Senhor, ajude-nos, Pai, pois sabemos que é uma tarefa difícil. Muitas vezes nós não estamos vigilantes e nós escorregamos, meu Pai. E nesse escorregar, vem as acusações e as afrontas. Senhor Deus, ó Pai, no tempo, Pai, onde o Senhor esteve na terra, os judeus, Pai, os principais judeus, tinham duas facetas. Eles faziam para o povo e, ao contrário, Pai, das costas, nos bastidores, perseguiam o Senhor, perseguiam os seus discípulos, Pai. E o Senhor disse para eles que eles eram hipócritas, Pai. Mas, Pai querido, há uma hipocrisia em nosso tempo também. Nós não podemos pagar pelos aqueles que estão errando, Pai querido, outras igrejas. Mas hoje nós estamos aqui para olhar para nós, Senhor, para olhar para cada um de nós, Senhor. E o Senhor possa contemplar, Pai, e ver, Senhor, Pai, que se há situações a serem mudadas, Pai querido, que se há dualidade, Senhor, que nós venhamos nos consertar nesse dia e nessa manhã, no nome de Jesus, Senhor, Pai. Dá-nos forças para isso. Aqueles que não têm força, dá força, Senhor. Aqueles que não conseguem, meu Pai querido, o Senhor venha cada vez mais com o teu Santo Espírito, Pai, atuar, para que eles possam conseguir, Pai querido, vencer, Pai, essa dificuldade. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nessa hora, agradecidos já por isso que o Senhor tem falado, pela tua palavra, por, Senhor, Pai, essa exortação aos nossos corações, esse confronto, Pai, que vem direto aos nossos corações. Ser com todos aqui, Pai. Ser com cada um na sua caminhada, na sua jornada contigo. Que eles possam entender que o Senhor necessita de todos nós para dar um bom testemunho lá fora. Para sermos, Pai, que de fato bons pais, boas mães, Pai, para sermos de fato bons filhos, Senhor, para sermos de fato bons pessoas, bons vizinhos, Pai, no trânsito, se comportando de uma maneira, Pai querido, que a Tua palavra diz, Senhor. Nos ajude, Senhor, e que possamos continuar, Pai, olhando para o Senhor, porque para nós é difícil, é espinhoso o caminho, mas é o único que conduz e leva à salvação eterna. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos, Pai, agradecidos, Pai, por mais essa oportunidade, e o Senhor continue falando nos nossos corações. E que nós venhamos entender, Pai querido, que o Senhor quer e deseja que nós sejamos, Pai, de fato, Senhor, os mesmos, Pai querido, dentro da igreja e fora também. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, ajude-nos. Ajude-nos cada vez mais a nos aproximar de Ti. Ajude-nos cada vez mais, Pai querido, a estar com as nossas vestes brancas para encontrar contigo naquele grande dia. No nome de Jesus, é o que nós te agradecemos e te pedimos, Senhor. Amém, Senhor. E graças a Deus.